Olá, boa noite. O Noticidade de hoje começa mostrando que a polícia de Itapetininga, em conjunto com a DIG de Sorocaba, prendeu 4 suspeitos de integrar quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos aqui na região. As investigações duraram 1 ano. Fábio Cruz de Araújo, Josué Luiz Ferreira e os irmãos Éferson José da Silva e Emerson da Silva foram detidos nesta quinta. A quadrilha é suspeita de praticar diversos ataques a caixas eletrônicos nas regiões de Sorocaba e Itapetininga durante os anos de 2012 e 2013. Entre eles, as explosões nos terminais de 3 bancos de Peró no ano passado. Foi feito um trabalho de inteligência, foi feito um bom trabalho pericial e a união de esforços das unidades policiais culminou no sucesso da operação. Com o grupo ainda foram apreendidos celulares, uma balança de precisão, um cofre, além de 5 carros e 2 motos. Eles não são produtos que são ilícitos, mas foram adquiridos com provento do crime. Então eles estão sendo apreendidos porque são decorrentes, eles foram auferidos através da atividade criminosa. Segundo a polícia, existe a suspeita que os presos desta quinta-feira tenham envolvimento nas explosões a caixas eletrônicos realizados em Sorocaba em janeiro. A última foi no dia 30, quando bandidos destruíram 2 caixas dentro da Faculdade de Medicina. Ao todo, esse ano já foram registrados 6 explosões na região. Nós acreditamos que eles tenham recrutado ou até mesmo fornecido um apoio logístico para que outros criminosos possam estar agindo. Então nós não descartamos que eles têm vinculação direta com esses crimes ocorridos em Sorocaba. Morre bebê que nasceu em terminal de ônibus na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Na noite desta quarta-feira, a mãe, uma adolescente de 17 anos, chamou o SAMU, que, de acordo com testemunhas, chegou 20 minutos depois do início do trabalho de parto. O bebê prematuro não resistiu. A Secretaria Municipal de Saúde informa que as ambulâncias estavam em outras ocorrências e que pediu apoio ao Corpo de Bombeiros. Como houve uma nova chamada 192, em que foi relatada a situação da gestante, o SAMU foi então ao local e encaminhou mãe e filho ao pronto-socorro. É realizado neste momento o júri popular de 2 suspeitos de matar João Borges Menezes. Ele foi baleado em uma festa de casamento em 2009 em Sorocaba. Segundo familiares da vítima, uma testemunha de defesa foi presa durante o julgamento por falso depoimento, mas depois se retratou. Ainda segundo familiares, os suspeitos podem ser encaminhados por homicídio duplamente qualificado. João Borges era bacharel em Direito e, na época, deixou uma filha de 6 anos. Falso perito criminal é preso em clínica de Jundiaí. Segundo a Guarda Municipal, o homem de 28 anos realizava testes psicológicos quando foi detido. Ele se apresentava como perito criminal e instrutor de tiro. Com ele, foram encontradas uma pistola carregada de munições, um revólver e várias identificações de perito criminal autônomo. Ainda segundo a GM, em 2007, o suspeito teria sido preso por porte ilegal de arma e falsidade ideológica. O homem foi conduzido à DIG, onde permanece à disposição da Justiça. Moradores de Araçoiaba da Serra tiveram 50% do abastecimento de água comprometido. De acordo com a concessionária da cidade, esgoto sem tratamento teria sido despejado no rio Pirapora, que abastece, além de Araçoiaba, outras 2 cidades. Vejam. Araçoiaba da Serra, com 28 mil habitantes, faz a captação no rio Pirapora. O manancial abastece ainda Salto de Pirapora e Piedade, onde a água passa pelo meio da cidade. Mas foi em Araçoiaba, no último fim de semana, que metade dos moradores teve o fornecimento cortado por conta de esgoto jogado diretamente no rio. Nós constatamos que a captação nossa em Araçoiaba recebeu uma carga em demasiado conteúdo de esgoto in natura, né? E isso nos chamou a atenção, fazendo que a gente fosse na madrugada e no domingo, durante todo o dia, o que acabou fazendo com que parte da captação da água servisse para retrolavar os filtros. E isso diminuiu a nossa capacidade reservatória, faltando água na cidade. De acordo com a empresa Águas de Araçoiaba, responsável pelo abastecimento, há indícios de que o esgoto tenha sido despejado por Salto de Pirapora. Por isso, a prefeita de Araçoiaba da Serra chegou a marcar uma reunião com o prefeito da cidade vizinha.
Após o encontro, foi esclarecido que uma manutenção em Salto de Pirapora teria causado transtorno. Havia uma série de plásticos na capacidade lá na ET, na estação de tratamento em Salto de Pirapora, e eles fizeram algumas manobras, tiveram que fazer descarga, e a descarga acontece no Pirapora. Então, em decorrência disso, houve um aumento em demasiado da espuma branca no Pirapora e grande mortandade de peixe. Para evitar mais prejuízo ao meio ambiente, a qualidade da água do manancial será verificada com mais atenção a partir de agora, por meio de uma comissão formada pelos prefeitos das 3 cidades. Nós precisamos, acima de tudo, ter essa ação junto também com a concessionária, porque a importância da água de qualidade é para todos. Nossas equipes de meio ambiente vão se conversar, vão analisar a situação do Pirapora e nós precisamos estrategicamente cuidar desse importante manancial da nossa região. A gente entrou em contato com a Sabesp, que informou que todo o esgoto coletado nas cidades de Salto de Pirapora e Piedade é tratado e o despejo dos efluentes obedece à legislação. Alega ainda que na última segunda-feira, dia 10, a CETESB esteve no local e coletou a amostra de água do rio Pirapora e do efluente de esgotos da estação de tratamento da Sabesp e não foi encontrada nenhuma anormalidade. Prefeitura de Salto anuncia estado de emergência na cidade por falta d'água. A partir da próxima segunda-feira, o SAI pode racionar o abastecimento na cidade por meio de rodízio nos bairros. O decreto será publicado no Diário Oficial do município no sábado. Na semana passada, o jornalismo da TV Sorocaba SBT mostrou que o nível do rio Piraí, que abastece 80% da cidade, já estava bem abaixo do ideal. A justificativa é a falta de chuva e o alto consumo. Revoltados com a falta d'água, moradores de Itu agora fazem neste momento uma manifestação na região do Pirapitingui. Eles fecharam a rua Lençóis Paulista. A cidade implantou essa semana um rodízio de abastecimento, só que os moradores da região reclamam que a água não chega nem no dia programado. As torneiras vazias na casa de Paula são um sinal de que a expectativa pela água não foi compensada na noite de quarta-feira, não quando os moradores mais esperavam. A casa tem louça acumulada e pilha de roupas para lavar. Pega um balde de manhã, que nem eu peguei de manhã, é água que fica para o dia inteiro, até a noite. Daí já amanhã já não sei o que nós vamos fazer. A água aqui é trazida de uma chácara. A situação da mãe de 5 filhos é mais complicada porque onde mora já são 12 dias nessa condição. A água que eu pego para cozinhar isso aqui é o que eu serviro para dar banho para as crianças também. A represa do Itaim, que abastece 30% da cidade, está 3 metros abaixo do nível normal. Como o volume de chuvas está longe do esperado, a cidade implantou um rodízio na região do Pirapitingui, dividida em 3 setores. A concessionária de água da cidade informou que em locais altos a água pode demorar por causa da pressão do sistema. Wilson já protocolou reclamações na empresa que gerencia o abastecimento na cidade. Para a padaria, ele precisa comprar água de caminhões-pipa. Comprei 2.000 litros para minha produção, para manipulação lá embaixo dos pães, né? Está tendo prejuízo? Daí estou tendo prejuízo, né? E falando em desperdício de água, vamos lembrar o que o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, disse à nossa equipe sobre economia na cidade. Agora, não há solução de curto prazo, a não ser pedir à população que procure racionalizar ao máximo o consumo de água e, com isso, não faltará água para todos. Pois é, mas uma telespectadora entrou em contato com a nossa redação nesta quarta-feira para mostrar a falta de respeito da Prefeitura de Sorocaba. 2 caminhões-pipa foram utilizados para regar a grama da Avenida Juvenal de Campos, que estava em obras e recentemente foi entregue. Por meio de nota, a Prefeitura informou que os caminhões em questão não são apropriados para transporte de água potável, ou seja, se transportasse, a água provocaria reações nas pessoas, como vômito e diarreia. Informaram ainda que a água usada na limpeza do local é produto de reuso, esgoto 90% tratado ou água coletada em rios, como o de Sorocaba. E só servem para regar plantas, lavagem de ruas ou feiras livres. A sexta-feira deve continuar quente em toda a região. Segundo o Climatempo, o dia deve ser ensolarado com muitas nuvens. Há também a possibilidade de chuva no fim da tarde. Confira como ficou o tempo em outras cidades.
Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 22 e 31 graus. Laranjal Paulista registra a mínima de 23 e máxima de 32. Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapetininga, a mínima deve ser de 23 e a máxima de 30 graus. E 4 incêndios de grandes proporções, foram registrados nesta tarde em Sorocaba. Segundo os bombeiros, as áreas verdes atingidas ficam nos bairros Herbert de Souza, Jardim Pagliato, na região do Parque Tecnológico e na zona industrial. As causas das chamas são desconhecidas. Ninguém ficou ferido e os bombeiros ainda estão no local. Foram ouvidas hoje na delegacia de Mairinque 4 mulheres que teriam sido gravadas por um colega enquanto tomavam banho. Na semana passada, um funcionário do SAMU de Mairinque foi flagrado quando gravava com um celular escondido as colegas tomando banho. Uma das mulheres percebeu o aparelho e registrou o boletim de ocorrência de importunação ofensiva ao pudor. O homem, de 47 anos, foi afastado e responde pelo processo em liberdade. Vereadores da Câmara Municipal de Sorocaba aprovaram hoje a criação da comissão que deve acompanhar as obras da Arena Multiuso. A cobertura do complexo esportivo desabou no último domingo durante uma tempestade. O presidente da comissão é o vereador Fernando Dini. E ainda sobre a queda do complexo, o repórter Renato Diniz acompanhou a equipe de futsal de Sorocaba que iria mandar os jogos para a Arena. Ainda não existe um plano B. Veja. O futsal Sorocaba entrou em quadra nesta quinta-feira, mas não para uma partida oficial. É um jogo-treino contra o time Pulo do Gato, de Campinas, com Amoroso, o ex-atacante da Seleção Brasileira de Futebol. A equipe de Falcão se prepara para a temporada de estreia. A primeira partida em casa seria em abril, na Arena Multiuso. O desabamento da cobertura do ginásio vai adiar a inauguração. Até vigas foram danificadas. Na ocasião, o prefeito Antônio Carlos Panunzio disse que não acredita que o ginásio fique pronto até o fim do ano. Primeiro semestre não tem como ficar pronto, a Arena Multiuso. Nessa altura eu posso dizer nem primeiro nem segundo. Os jogadores não podem comentar o assunto, mas o acidente repercutiu nas arquibancadas. Foi um desânimo, né? Porque a gente estava já há muito tempo esperando o time aqui, mas acredito que tudo possa se resolver. O clube espera uma posição oficial da prefeitura para decidir onde vai mandar os jogos. A partir do momento que a gente tiver uma definição dos engenheiros sobre novos prazos, o tempo para retirada, o tempo para reinício das obras, a gente vai sentar e definir em conjunto onde serão os mandos de jogos, sempre pensando na locomoção também do município de Sorocaba. Uma possibilidade é fazer adequações onde a equipe treina. Nos próximos dias, a Liga Paulista de Futsal irá avaliar se o ginásio do Éden tem condições de receber partidas no campeonato estadual. Mas já é certo que a Arena não poderá receber jogos na Liga Nacional, por causa do tamanho da arquibancada. Independentemente de alternativas, a diretoria garante que o time fica na cidade. A equipe pertence a Sorocaba, a equipe segue trabalhando em Sorocaba. A gente tem um compromisso com o município sorocabano, a gente continua trabalhando normalmente. Sorocaba recebeu a 5ª Semana Nacional de Apoio ao Paciente com Doença Rara. O evento é um pontapé inicial para os avanços em relação ao tratamento na saúde pública. Portadora de osteogênese imperfecta, doença do osso de vidro, Simone se tornou ativista de pacientes com doenças raras. Ela sabe a dificuldade para se obter diagnóstico e receber o tratamento adequado. Existem alguns estados que não têm tratamento, que não têm uma cultura a respeito dessa síndrome. Por ser raro, não é todos os dias que tem uma pessoa com síndrome dentro dos hospitais. E quando tem, é um fato muito isolado. Por isso, ela veio participar do evento, que recebeu médicos e pesquisadores. É o pontapé inicial para uma série de atividades no Brasil. A Organização Mundial de Saúde considera a doença rara aquela com menos de 2 pacientes a cada 2.000 habitantes. A abertura do evento coincide com um acontecimento importante para essa mobilização. Nesta quarta-feira foi publicada no Diário Oficial da União uma portaria do Ministério da Saúde que cria a política de apoio à pessoa com doença rara no Sistema Único de Saúde. Trata-se de um passo importante, de acordo com a presidente da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves e Raras. Essa política, o que é? Instituir no SUS, desde os serviços de atenção básica daquele paciente, até os serviços de referência, que eles sejam capacitados, tanto para reconhecer se um paciente pode estar com uma doença grave,
uma doença rara, né? E a partir daí encaminhá-lo, seja para um serviço de atenção à doença rara ou a centros especializados em doenças raras. Agora é hora de cobrar o poder público. Sorocaba foi escolhida justamente porque se percebeu a falta de apoio nesse sentido. José Henrique é pai de uma menina com cistinose e sabe como é difícil tratar doenças raras na região. Não achei esse diagnóstico em Sorocaba, tive que correr para São Paulo. Uma médica, a doutora Benita, que foi minha médica na época, que fechou o diagnóstico da minha filha e disse, ó, sua filha tem cistinose, é uma doença gravíssima, uma doença rara. São 150 casos, arredondando, 150 casos no Brasil, menos 2.000 casos no mundo. E assim, você vai precisar mudar totalmente a sua vida por causa da sua filha e da doença que ela tem. Para mudar essa realidade, ele se empenha para colocar em prática o que existe no papel, um núcleo para a região. Esse núcleo de doenças raras, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a captação das crianças da região, ele tem uma ação na região de 22 cidades, que ele vai atuar em cima de 22 cidades da região, com aproximadamente 2 milhões de pessoas. Ele vai fazer a captação, vai investigar, vai achar os pacientes ou crianças que não têm um diagnóstico ainda de doenças raras, encaminhar essas crianças aos centros de referência que podem fazer o diagnóstico. O Noticidade termina aqui. Não perca amanhã cedinho o Noticidade Manhã com Fernando Matos, às 7 horas, hein? Fica agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.